Oi, aqui é a Rafaela Mística, eu sou médica veterinária e sejam bem-vindos ao canal. Olá pra você de casa, começando mais um canal Cavalo Tubano. Eu tô falando quietinha porque ali eles estão atendendo, então eu não quero atrapalhar. Eu tô aqui na Fazenda Boa Esperança, gravando com a Mística e com a minha amiga. Essa aqui é a Carlinha, é uma amiga minha de infância, desde pequenininha. Então essa aqui é a Mística, como eu tava falando. Ela é uma lusitana. E por que eu tô gravando com ela, né? Acho que vocês podem já ter uma ideia, já vendo ela, já vendo a pelagem dela. Eu queria falar um pouquinho a respeito sobre pelagem Isabel, cremelo, albina. Se existe esse termo albino ou não, quais são os cuidados que a gente tem que ter, né? Com esse tipo de pelagem, com esse tipo de corzinha assim, né? De pigmentação, na verdade. Enfim, é meio que dar um geral. Eu vou falar aqui a respeito do que eu vivi. Então, o que eu vou falar aqui são vivências que eu tive no dia a dia com outros aras ou pessoas que eu conheci que me passaram a experiência delas. Então, pode ser que às vezes pra você, ela tá falando uma coisa que não é verdade. Mas não, eu acho que cada um vê uma pelagem, cada raça tem uma pelagem. Às vezes eu vou falar aqui que essa pelagem ela é cremelo, mas para você ela é Isabel, para outra pessoa ela é pombo, né? Como eu já ouvi dizer que também é chamado. Então cada um vai analisar de uma forma e não significa que está errado, tá? E os cuidados que a gente tem que ter, porque é uma pelagem bonita, é um cavalo super bonito, diferente, exótico, mas requer alguns cuidados especiais, né? Então vamos começar pelo quê? Ela é uma lusitana. Então a gente considera a cor dela cremelo. O que é cremelo? É uma cor meio creme. Vocês podem olhar ali na crina, ou até aqui na crina, ali no rabo, que ela tem uma cor um pouco creme no começo e depois vai esbranquiçando. Então a gente chama uma cor cremelo. Mas pode ser que numa ABQM da vida, que você pega uma outra raça, essa cor vai ser Isabel. Então essa denominação, ela varia muito. Lógico, tem essa cor mais cremelo, essa cor mais creme. Você vai ver algum dia, como já tem no Aras, eu vou até postar uma foto aqui de um cavalo que a gente tinha no Aras, que ele era mais... Bom, o que a gente precisa saber a respeito? É legal ter, é bonito ter, a gente olha e fala, eu quero ter um animal dessa cor, mas a gente tem que ter alguns cuidados. A Mística, ela não é um animal que a gente vai soltar no pasto no meio-dia e deixar lá o dia inteiro. Então a gente precisa ter alguns cuidados. Por quê? Essa pigmentação aqui, vem cá, Mística. Essa pigmentação aqui rosadinha, clarinha, em volta dos olhos, aqui nas narinas, aqui perto dos lábios. Se você deixa um animal desse no sol, é como uma pessoa que é muito branca ficar no sol. Então acaba queimando, você queima essas partes despigmentadas que a gente fala. Se caso, vamos supor, é um animal de prova, que você vai para uma prova, se você tiver uma sombra, se você puder deixar numa sombra, o ideal é isso. Se você for soltar, solte em horas de menos luz do dia, horas mais frescas, tipo de manhãzinha, final de tarde, né? Então esse é o ideal. A gente tem que ter esses cuidados com relação ao sol para evitar queimaduras e tudo mais, tá? Esses animais não enxergam muito bem. Essa despigmentação e junto com a coloração azul, faz com que eles tenham dificuldade quando o sol bate e à noite também. Então, já aconteceu comigo de eu pegar esse cavalo que eu mostrei na foto para vocês, que era mais branco, e a gente foi fazer a gente estava trocando de aras na época, mudando. E aí a gente estava trocando de aras, então a gente passava pela cidade, pela estrada, e a gente teve muita dificuldade, porque esse cavalo não enxergava, ele tinha medo de tudo, eu quase caía nas valetas que tinham. Então é muito difícil você também treinar e sair com esses cavalos numa hora de muito sol. Então a gente também acaba treinando em horas de menos luz, trabalhando melhor. Então, se acontecer de você deixar o cavalo no sol, acabar machucando, queimando, o que você faz? Você pode passar algum hidratante, de repente um Bepantol, uma Hipogloss, passa e tira do sol e deixa um tempo na sombra, na baia, em lugar fresco, tá? Com o tempo vai melhorando. Se você necessitar que esse cavalo vá para um lugar e vai ter que ficar no sol, o que você faz? Protetor solar.
Só toma um pouco de cuidado porque o protetor ele arde o olho, por exemplo, nosso olho arde. Então, a gente toma cuidado com a quantidade que passa, se pega muito dentro do olho, enfim. O ideal é que você tenha esses cuidados de sempre ter o zelo com esse cavalo, de deixar ele no sol, na sombra. Deixar no sol não, deixar na sombra, é o ideal. Melhor que a gente ficar usando produtos, né? Depois. E assim, essa cor cremelo, essa é uma lusitana, uma cor cremelo. Mas a gente tem, por exemplo, o branco. O branco, você vai notar que ele é branco, mas ele tem algumas áreas escuras, né? Então, essa área aqui vai ser escura, ao redor dos olhos vai ser escuro. Então, a gente denomina o cavalo branco. Eu já também ouvi que não existe cavalo branco, é cavalo tordilho. Então, sinceramente, é que nem eu falei, cada um vê de uma forma, tá? Mas o branco a gente denomina desse jeito. Aí, a gente tem o perlino, que ele é um quase branco, mas ele vai ter algumas áreas também um pouco escuras, assim, na crina, no rabo também. E tem o albino. O albino é aquele cavalo branco, todo despigmentado, até a retina do olho é despigmentada. Ele é quase transparente mesmo. Então a gente tem essas 4 denominações para esse tipo de pelagem, que são pelagens mais claras. O albino é obrigatoriamente de olho azul, ou eles falam avermelhado, né? Então, basicamente é isso. Acho que são as informações básicas que a gente tem que saber assim do dia a dia para quem tem esse tipo de cavalo, quais são os cuidados. O resto, vida normal, é um animal normal. Se caso vocês tiverem mais alguma dúvida a respeito, alguma coisa que eu não citei aqui, é legal vocês trazerem essas informações para mim. Então vocês podem deixar aqui embaixo do vídeo ou também lá no Instagram do canal, @RafaelaJoveliano. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E obrigada, Mística. Obrigada, bem. Esses animais que são albinos acabam nascendo com essa condição. É genética. Cruzamento de algumas pelagens, não necessariamente precisa ser dessa pelagem. E pode acontecer. É como uma pessoa que nasce com Down, uma pessoa que nasce albina, muitas vezes, geneticamente ali aconteceu esse tipo de diferença, né? Outra coisa a respeito de cavalos que nascem albinos, numa prova de ABQM, por exemplo, eles não poderão ser registrados, né? E eles também não são utilizados para reprodução. Então, geralmente, se é um garanhão que nasce, a gente castra, e a fêmea a gente não coloca para reprodução, por ser uma alteração genética que acontece mesmo.